Aqui, pessoal, vamos à correção dessa segunda atividade do mês de março, né? Ainda com relação a divisores e múltiplos. Só que agora nós vamos utilizar esses divisores e múltiplos, essa noção que a gente teve, e responder alguns problemas calculando o MMC e o MDC. Então vamos lá. Determinação do mínimo múltiplo comum, MMC, e do máximo divisor comum, que é o MDC. Escreva os 7 primeiros múltiplos de... Aqui eu tenho os múltiplos de 12 e os múltiplos de 15. Vamos ver primeiro os múltiplos de 12. Quem seriam eles? Primeiro múltiplo de um número, quem é? 0, é isso? O segundo múltiplo, 0 vezes 12 dá 12, 1 vezes 12, 12. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 12 dá 36. 4 vezes 12 dá 48. Você pode ir multiplicando por 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou pode ir somando também. 5 vezes 12 dá 60. E 6 vezes 12, 72. Pronto. Aqui eu pedi os 7 primeiros, né? Nós sabemos que eles são infinitos. Nós já vimos no assunto aí anterior. 0, 12, 24, 36, 48, 60 e 72. Próximo seria 84, 96, 108 e por aí vai. Agora vamos ver os múltiplos de 15. Primeiro, como todos têm, que é o 0, né? 0. Depois vem 15, né? Se eu for somando aqui, 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, 60. 60 mais 15, 75. 75 mais 15, 90. Então aí os múltiplos de 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90. O próximo seria 105, 120 e seguiria. Agora eu quero na letra C múltiplos comuns de 12 e 15. Esse símbolo aqui indica uma intersecção, né? O que é a intersecção? É o que aparece nos dois, que é comum aos dois. Então, quem é que aparece nos dois aqui que eu posso observar? Eu tenho o 0, né? E o outro que eu tenho, quem é? O número 60, que eu tenho os dois números aqui, os menores, né? Além do 0, tem o número 60 também. E na letra D, o mínimo múltiplo comum, o MMC de 12 e 15. Então, o MMC de 12 e 15, o número que aparece nos dois, menor. Depois do 0, quem é? É o número 60. Então, 60 vai ser o MMC desses números. Agora vamos para o segundo quesito. Escreva os divisores dos números abaixo. Então, os divisores de 28. Nós poderemos seguir o procedimento que a gente viu na outra atividade. De 28, 1. E o último, quem seria? 28. Né? 1 vezes 28, 28. Se ele é par, pode por 2. 2 vezes quanto? A metade de 28. 14. É isso? 2 vezes 14. Pode por 3? Não, porque a soma dos algarismos dá 10, que vai dar 1. Né? Por 4. Pode por 4. 4 vezes quanto que dá 28? 28 dividido por 4, 7.
Então nós temos aí os divisores de 28. 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Vamos para os divisores de 42. Eu tenho 1 e tenho 42. Ele próprio, né? 1 vezes 42. 42. Pode por 2? Pode sim, que é um número par. 42 por 2, a metade quem é? 21. 2 vezes 21, 42. Pode por 3? Pode. 4 mais 2 dá 6, então é divisível por 3. 3 vezes quanto que dá 42? 3 vezes 14, né? 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4, 42. Pode por 4? 42? Não. Pode 40, que dá 10, mas sobra 2. Por 5? Não pode também. Não termina nem 0, nem 5. Por 6? 6 vezes quanto que é 42? 6 vezes 7. Dá 42. Então é divisível por 7 também. Então os divisores de 42. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e 42. 1 vezes 42, 2 vezes 21, 3 vezes 14 e 6 vezes 7. Os divisores de 28. 1 vezes 28, 2 vezes 14 e 4 vezes 7. Divisores comuns de 28 e 42. O que aparece nos dois? Nós sabemos que o 1 aparece sempre nos dois, é isso? Quem mais? O 2 aparece também. O 2. Quem mais? O 3 não. O 7 aparece nos dois. E quem mais aparece? O número 14. Apareceu nos dois também. Então o que é que nós temos aqui? Os divisores comuns que aparecem em 28 e 42 é 1, 2, 7 e 14. Quem é o máximo divisor comum? O maior divisor dos dois, que aparece nos dois. Quem é o maior? O menor é 1, o maior vai ser quem? 14. É isso? Então o máximo divisor comum de 28 e 42 é 14. No caso do mínimo aqui é o menor número que divide os dois, que é múltiplos dos dois. É o menor, depois do zero, certo? Nos divisores é o maior divisor comum dos dois. No caso aqui nós temos 4, mas o maior vai ser 14, certo? Vamos à questão 3. Nessa 3 nós temos um probleminha, né? Esmeralda está organizando sua festa de aniversário e por um erro na distribuição dos convites, ela não sabe se a festa terá 5 ou 6 pessoas. Entretanto, ela planeja já deixar o bolo cortado em alguns pedaços iguais, de tal forma que, se vierem 5 ou 6 pessoas, cada uma delas receberá a mesma quantidade de bolo. O bolo inteiro deve ser distribuído igualmente entre os convidados, em qualquer uma das duas situações. Qual o número mínimo de pedaços para ela atingir esse objetivo? Então aqui, quando se refere a distribuir igualmente, é um dos macetes que nós temos, que nós vimos na apostila desse assunto aí, certo? Ou seja, é uma forma de você identificar se você vai calcular o MMC ou o MDC, se é o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum. Então, nesse caso aqui ela vai distribuir igualmente entre os convidados. Qual o número mínimo de pedaços para ela atingir esse objetivo? Então, esse número mínimo de pedaços. Então, está se referindo a quem? Ao MMC, né? Vamos descobrir aqui. Aqui eu posso fazer os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 6? Nós já vimos aí na questão anterior, é 0, 6, 12,
18, 24, 30, 36, 42. Pronto, vamos colocar só alguns, né? Múltiplos de 5. Poderia ser qualquer ordem, múltiplo de 6, múltiplo de 5, qualquer um vir primeiro. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Pronto. Então aqui nós temos o seguinte, o número mínimo de pedaços. Aqui. Veja aqui. Número mínimo de pedaços. Né? Número mínimo de pedaços. Então, se eu observar isso, o mínimo de pedaços, número mínimo de pedaços é o MMC. Então, quem é o menor número que aparece nos dois depois do 0? Vai ser o número 30. É isso? O número que vai aparecer logo após o 0, o menor número que aparece nos dois após o 0 é o número 30. Então, ela vai distribuir em 30 pedaços. Ela vai cortar esse bolo, né? De forma que se vier 5 pessoas, cada uma 6 pedaços. Se vierem 6 pessoas, cada uma fica com 5 pedaços. Questão 4 agora. O MMC entre 12 e 15 é 60, né? Que é o mínimo múltiplo comum. De 12 e 15 é 60. Né? Nós vimos aí na questão anterior, no início. Como 120 é múltiplo de 12 e 15, então 120 é divisor de 60? Não. Né? 120 é um múltiplo de 60. 120 e 60 são primos entre si? Não. Porque eles são pares, eles têm vários divisores em comum. Para ser primo entre si, teria que ser dois números que o único divisor entre eles fosse 1. Por exemplo, eu tenho 20 e 33. O único divisor de 20 e 33 é 1, que é o único divisor que é comum aos dois. Então, eles são chamados números primos entre si. Por exemplo, 4 e 5 são primos entre si. 4 e 9, sendo o número de um algarismo só. 4 e 9 são primos entre si. 11 e 15, né? O único divisor comum dos dois é 1. E aqui no terceiro, 120 é múltiplo de 60. Né? 60 é um divisor de 120, ou 60 eu posso dizer que é divisível por 120. Né? Então a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Vamos à questão 5. Sem fazer cálculos, podemos dizer que o MMC entre 20 e 60 é 60, pois 60 é múltiplo de 20. 20, pois 20 é divisor de 60. 60, pois 60 é o maior deles. Então, aqui a alternativa correta seria a alternativa A. É 60, pois 60 é múltiplo de 20. Né? Os múltiplos de 20, 0, 20, 40, 60. Então, 60 é um múltiplo de 20. Então, quando você tem dois números que o maior é múltiplo do menor, então o MMC vai ser o número maior. Né? Não que o número maior aqui, como tem aqui, porque 60 é maior do que 20, não é. Porque você pode ter 20 e 50. 50 é maior do que 20, mas não é múltiplo de 20. Então, para ser o MMC, ele tem que ser o número maior e ser múltiplo do número menor. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa A. 60 é múltiplo de 20. Certo? Vamos à questão 6.
Outro probleminha. Ruth e Maria frequentam a mesma livraria. Ruth vai à livraria a cada 18 dias e Maria a cada 24 dias. Se elas se encontraram na mesma livraria hoje, daqui a quantos dias voltarão a se encontrar lá, né? Então aqui, outro probleminha aqui que está relacionado com coincidência, coincidir, né? Problema de coincidir. Então quando eles vão coincidir de se encontrar novamente, então nós vamos calcular o MMC. Então aqui eu posso descobrir os múltiplos de 18. Quem são? 0, 18, 36, 3 vezes 18, 54, 4 vezes 18, 72, 5 vezes 18, 90. Pronto. Agora vamos encontrar os múltiplos de 24. 0, 1 vezes 24, 24, 2 vezes 24, 48, 3 vezes 24, 72, 4 vezes 24, 96, pronto. Então, por esses números, dá para identificar, né, qual é o número que nós vamos ter daqui a quantos dias elas vão se encontrar novamente. Voltarão a se encontrar novamente. Então, quem é o menor múltiplo dos dois? Tem o 0 e o menor quem é? 72. Né? É o menor número que aparece nos dois depois do 0. Então, eles voltarão a se encontrar daqui a 72 dias. É isso? Elas voltarão a se encontrar novamente nessa livraria. Daqui a 3 dias, no caso, né? Então, encontramos os múltiplos de 18 e 24 e o menor múltiplo dos dois é 72. Na questão 7 eu tenho: Luiz, Carlos e André são motoristas de ônibus de viagem. Luiz leva 3 dias para completar sua rota e retornar ao ponto de partida. Carlos leva 4 dias e André 6 dias. Se 30 dias atrás os 3 motoristas partiram no mesmo dia, daqui a quantos dias eles voltarão a partir junto? Então aqui, outra vez, coincidência, vão coincidir um com o outro, né? Dos 3 viajarem juntos novamente, saírem do mesmo ponto junto. Então aqui eu vou encontrar também o MMC desses números, né? E descobrir qual é o mínimo múltiplo comum dos 3, que é outro problema relacionado com coincidências. Coincidência de quantos dias eles voltarão a se encontrar novamente, porque eles vão coincidir, né? Então os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Vamos ver o outro. 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Bom, agora vamos aos múltiplos de 6. 0 é o primeiro, 6 o segundo, 12, 18,
24, 30, 36, 42, 48. Pronto. Aqui eu coloquei vários números dele. Não era necessário nem todos, né? Aqui eu tenho os múltiplos de 3, os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6. Então, depois do zero, qual o número que aparece nos 2, nos 3 ao mesmo tempo? Tenho 12 aqui, é isso? Eu tenho o 12 nos múltiplos de 4 e eu tenho o 12 nos múltiplos de 6. Então, depois do zero, o número que aparece nos 3, que é comum aos 3, é o 12. Então, eles voltaram a se encontrar. Se eles se encontraram 30 dias atrás, os 3 voltarão a se encontrar no mesmo dia daqui a 12 dias. É isso? Questão 8. Uma professora tem 18 metros de fita azul e 27 metros de fita vermelha. Ela deseja cortá-las em pedaços do mesmo tamanho, mas que tenham o maior comprimento possível. Qual será o tamanho de cada fita e qual o número de fitas azuis e vermelhas ela vai obter? Então vamos ver. Aqui nós temos o maior comprimento possível, né? Então esse maior comprimento possível está relacionado com o quê? Naquela parte dos macetes que tem no final da apostila, como eu já falei, desse assunto, dessa atividade, o maior comprimento possível. Então está relacionado com divisão, né? Aqui ela vai cortar pedaços do mesmo tamanho, ou seja, dividir em pedaços do mesmo tamanho e obter o maior comprimento possível. Então, para obter o maior comprimento possível, então nós vamos calcular o MDC, máximo divisor comum. Então, nós vamos descobrir os divisores aqui de 18, né? Nós já vimos aí em questão anterior também, se eu não me engano. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Esses são os divisores de 18. Né? Uma vez 18, duas vezes 9, 3 vezes 6. Né? Divisores de 27. 1, 3, 9 e 27. Vamos ver, 1 vezes 27, 3 vezes 9, 27. Então eu tenho 4 divisores de 27. Agora, nós temos duas perguntas. Qual será o tamanho de cada fita? Então o tamanho de cada fita, quem é o maior divisor desses dois aqui? É o 9, né? É o maior número que aparece nos dois, que é comum aos dois, depois do 1, né? É o maior número. Então, aqui, qual será o tamanho de cada fita? O tamanho de cada fita eu posso dizer que cada fita terá 9 metros, né? Observando a grandeza metro aqui, né? Se fosse em centímetros, seria 9 centímetros. Então, cada fita terá 9 metros. E outra pergunta, qual o número de fitas azuis e vermelhas ela vai obter? Então, vamos ver aqui. Azuis. Azul são 18. Então, o que é que eu faço? Eu vou dividir 18 por 9. Dá igual a 2 fitas. Né? 2 fitas azuis.
E vermelhas. Eu vou dividir 27 dividido por 9 também, que vai dar 3 fitas. Então eu tenho 2 fitas azuis e vão ser 3 fitas vermelhas. Então, como for o maior comprimento possível, então você vai utilizar o MDC, que é o mínimo, máximo divisor comum. Então, para calcular o máximo divisor comum, você vai encontrar os divisores de cada um dos números e ver qual é o maior número possível, né? Quer saber qual é o maior comprimento possível. E depois, ainda quer saber qual é a quantidade de fitas de cada um. Só é você dividir o número que veio em metro da fita pelo maior divisor dos dois. Então, azul tinha 18 metros dividido por 9, dá 2 fitas. Vermelho tinha 27 metros dividido por 9, 3 fitas. Questão 9. Encontre todos os divisores de 16, 24, 32 e determine o MDC entre eles. Então aqui nós vamos calcular os divisores desses 3 números e depois ver qual o maior número que aparece nos 3. Então vamos lá. Divisores de 16. Quem é? 1, 2, 4, 8 e 16. Uma vez 16, 2 vezes 8 e o outro seria 4 vezes 4. Então coloca só uma vez, né? Divisores de 24. 1, 2, 3, 4, pode por 6, 8, 12 e 24. Então vamos ver. 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8 e 4 vezes 6. E o outro número, divisores de 32. 1, 2, 3 não pode, 4, 5 não pode, 6, 7, 8, 16 e 32. Então vamos ver. 1 vezes 32, 2 vezes 16, 4 vezes 8. Então aqui eu quero saber quem é o MDC de 16, 24 e 32, né? Quem é o maior número que aparece nos dois? O 1 aparece, o 2 aparece, né? O 4 aparece também nos 3, mas o maior número que vai aparecer nos 3 aqui é o número 8. Isso? O 16 aparece aqui em 16 e 32, mas não aparece nesse. É o que aparecer nos 3, for comum aos 3. Então o número que é comum aos 3 é o número 8. Ele será o MDC, maior divisor comum de 16, 24 e 32. Questão 10 e a última. O professor de História precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma temos 24 alunas e 36 alunos. Quantos componentes terá cada grupo?
Aí aqui ficou errado esse número aqui, 10, não é? Vamos apagar aqui. A gente vê aqui. Pronto. Então nós temos quantos componentes terá cada grupo. Então vamos observar o seguinte. Cada grupo tem a mesma quantidade de alunos. Então, para ter a mesma quantidade de alunos, seria como uma divisão. Então, nós vamos calcular o MDC, né? Que é o máximo divisor comum deles. Então, precisa dividir uma turma. Então, se ele vai estar se referindo a uma divisão, então nós vamos calcular os divisores desses números, certo? É um macete que tem na apostila que foi passada nesse assunto aqui. Então vamos ver os divisores de 24. Nós já vimos aqui em algumas questões anteriores, né? E tem ele aí acima, pode pegar a carona aqui, ó. Os divisores de 24. Aqui. Tem os divisores de 24. E os divisores de 32. Que é 1. Tem também aqui a carona, tá vendo? Posso pegar aqui os divisores de 32. Isso negrito. Então nós temos aqui os divisores de 24 e os divisores de 32. Agora, quantos componentes terá em cada grupo? Então vamos observar qual o maior número possível desses aqui, né? Nessa questão aqui, o maior número possível é 36, desculpa aí, 36. Então não é 24, 1 vezes é 36, não vai dar para pegar a carona, né? 1 vezes 36, 2 vezes 18, né? Pode por 3, pode. 3 vezes 12, é isso? 3 vezes 12, aqui não é 32, é 36, né? 1 vezes 36, 2 vezes 18, 3 vezes 12, e o outro seria quem? 4 vezes 9, 4 vezes 9, né? Que dá 36. Aí o próximo seria quem? 5, 6. 6 vezes 6, que dá 36. Esse 6 aqui, eu coloco uma vez só. 6 vezes 6, que dá 36. Então nós temos 1 vezes 36, 2 vezes 18, 3 vezes 12, 4 vezes 9, dá 36, e o 6 vezes 6. Aí coloquei lá apenas uma vez. Então vamos ver qual é o maior número que aparece nos dois aqui. 1, aparece o 2, o 3, o 4, o 6. Né? O maior número que aparece nos dois, quem é? É o número 12. É isso? Nós temos o número 12. Então aqui seria a alternativa correta. Alternativa C, né? 12. Então quantos componentes terá cada grupo? Então cada grupo terá 12 alunos, né? Ou alunas. Pronto, é isso aí a correção dessa segunda atividade. Nós vimos no mês de março, certo? Bom dia.